estranho alguém que, como você, pelo que você me conta, quando você era criança, você já tinha lido várias obras, já tinha tomado contato com algo que ia muito além da religião, já tinha uma influência de adolescente que era do rock. Como que você, com 18 anos, ainda tem essas coisas? Você sentiu um chamado? Existia algo mais forte que você? Não, mais forte do que eu não, mas havia uma possibilidade de escolha da minha parte. Eu tinha a Existe religião... uma pressão familiar? Não, ao contrário. Meus pais, meu pai Antônio e minha mãe Emília, eles achavam muito estranho que eu me dirigisse para viver num convento. Muito estranho. Sim, eles achavam que poderia fazer parte, porque eles eram religiosos, mas que não era esse o caminho mais adequado. A pergunta que eu mais ouvi... o voto de pobreza, né? Pobreza, castidade e obediência era. Você fez era esse voto? Sim, claro, pobreza, castidade e obediência do tempo que eu estava no convento. Por exemplo, na vida conventual, tudo era comunitário. Eu não tinha nada pessoal. Né? Ninguém tinha. Tudo que se eu encontrasse alguém, a pessoa me desse um dinheiro, qualquer um presente, um dinheirinho, eu ia e colocava numa caixinha. Para todo mundo. E aí, se eu precisasse, eu ia lá e pegava. Todos nós tínhamos que trabalhar para poder sobreviver e comer. Eu cuidava de coelhos e cuidava de pinheiros, né, das árvores. Cada um de nós se cozinhava coletivamente, a gente fazia, né, um rodízio entre nós e quem cuidava. Nós limpávamos, lavávamos, fazíamos todas as coisas. Ora, isso é meio irrelevante até se você imaginar que a minha opção por entrar num convento, ela se deu muito mais para eu me provar sobre o nível da minha crença, se ela era de fato algo que eu tinha, né, como meditado, convicto, ou se era mero hábito. Em outras palavras, quando eu entrei na universidade para fazer filosofia, eu decidi fazer filosofia antes de decidir entrar num convento. Mas desde menino eu dizia que eu ia ser padre. Então, desde menino eu dizia, não, eu vou ser padre. Aliás, eu dizia uma coisa que, claro, que colocado sob o olhar de agora, parece petulante. Eu dizia assim, eu vou ser o primeiro papa brasileiro. Você falava isso? Fala, mas eu já tinha 10 anos de idade. Né? Eu vou ser o primeiro papa brasileiro. Eu não sabia disso. Meus pais brincavam e meus amigos dos meus pais brincavam. Falavam assim, esse vai ser o primeiro papa brasileiro. Era tão estranha a ideia de ter um papa que não fosse italiano ou que não fosse europeu, que quando o atual papa, né, o Papa Francisco, o argentino Mário Bergoglio, foi escolhido, foi um impacto, porque é o primeiro depois de 600 anos que não veio da Europa. Né? Portanto, era uma coisa inédita. Mas essa ideia do eu vou ser padre me levou, inclusive, enquanto eu estava no ensino médio em São Paulo, né, no final dos anos 60, comecinho dos anos 1970, alguns colegas meus de sala me chamavam de Mário Padre. Né? Naquela ideia, não era bullying. Era um apelido. Né? Mas na época, na igreja, você era um coroinha de destaque, assim? Não era mais que um coroinha, eu era um leitor, né, na missa. Eu era alguém que fazia as leituras, eu auxiliava a atividade. Eu lembro, você já contou essa história em palestra, que o padre chamou, você estava sentado lá na igreja, e aí você começou a gostar de falar em público. E sim, como gosto mesmo, mas ali foi só uma passagem. O que vale é que a religião, para mim, é uma coisa tão séria, para quem a tem de modo sério, que eu não poderia tê-la de um modo não sério. Eu não queria ser mentiroso na percepção religiosa. E por isso, a única maneira, e para mim essa foi uma atitude, né, revolucionária nesse sentido, foi mergulhar dentro de um convento. Se eu vou experimentar algo, que não era o mundo das drogas, que você levantou outro dia, se eu ia experimentar o mundo da religião, eu ia fazê-lo pelo lado de dentro. E aí eu entrei. Você imagine meu pai, minha mãe, quando eu disse, eu vou para um convento. No meio da minha comunidade, parecia que eu tinha translocado a minha comunidade de vida, minha família, etc. Como vai por um convento? Você está com alguma decepção amorosa? Aconteceu alguma coisa? Você foi largado? Não era isso, era uma escolha. Qual era a escolha? Eu queria ver se eu era autêntico naquilo que eu tinha como profissão. Você queria pagar para ver se você ia ser mesmo o primeiro papa brasileiro. Ainda não, aí já não tinha mais essa perspectiva. Esse era um desejo infantil, quase juvenil. Mas eu queria ver se aquilo tinha embasamento. E eu notei, depois de 3 anos, que havia uma certa neblina entre aquilo que eu tinha no mundo cristão católico romano, em termos de crença, de fala, né, de profissão, aquilo que você professa, e a minha prática e a minha crença real. Por exemplo, todas as vezes que eu me deparava com algumas histórias, né, no campo religioso cristão católico romano, eu dizia, bom, isso tem que ter um nível de veracidade que não é tão comprovado. A dúvida, ela é um mau caminho para a fé religiosa.
Sim. De maneira geral, a suposição dentro de uma religião é a adesão sem dúvida. Haja vista que a palavra, por exemplo, islâmico ou muçulmano significa aquele que se entrega. Aquele que se entrega sem dúvida. Nessa hora, a filosofia, especialmente aquilo que é parte da formação, ela serve para você passar por um período de dúvida. Aliás, conto algo, acho que talvez você saiba, né? Dentro da formação do sacerdócio católico masculino, o curso que forma um sacerdote é teologia, que é um curso de 4 anos. Mas todo estudante, todo seminarista ou todo aquele que vai viver numa vida conventual, que é um candidato a ser um padre ou um sacerdote, ele tem que fazer, antes da teologia, 3 ou 4 anos de filosofia. Para que serve a filosofia? Serve para dar as bases racionais para ver se a adesão teológica ela é concreta. No entanto, tem uma coisa que você disse atrás, na conversa, que você não pode se dizer completamente ateu e também não pode se dizer completamente crente. Uhum. O termo que se tem e que muita gente se declara é eu sou um cético. O ceticismo é uma escola filosófica. O ceticismo, como escola filosófica, é aquele que afirma que você não pode nem se dizer ateu e nem se dizer não ateu, porque Deus é improvável. Olha a expressão que eu vou usar de propósito. Deus é improvável, não é impossível. Ele é improvável, não tem como provar que existe nem que não existe. Sim. Você não pode provar que existe ou não. Você pode dizer que ele é improvável, mas não pode dizer que é impossível. Essa dúvida, na minha experiência, surgiu porque eu comecei a gostar muito de história, da aula de história. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer faculdade de jornalismo e na PUC, faculdade de história, porque eu sempre gostei muito de história. E conforme a gente estuda a história da Igreja Católica, a gente vai descobrindo esses momentos menos nobres ali da religião. E na hora da missa, para mim, sempre a cestinha pegou mal. Não sei por quê. Porque eu sei que o trabalho que é feito em muitas igrejas é realmente muito bom, mas a hora de passar a cesta, assim, eu sempre achei um momento estranho ali na missa. Primeira coisa que a gente tem que lembrar... Como criança do catecismo, a gente ajudava nessa hora, eu lembro, assim, porque a gente fez também um pouco lá na igreja, perto de casa. A hora da coleta. A hora da coleta. Nós não podemos esquecer... Misturava duas coisas que para mim sempre foi estranho. As religiões ocidentais, especialmente a religião cristã, que é a majoritária, ela tem como fonte o judaísmo. E o judaísmo, ele tem como uma das suas bases, dentro da prática religiosa, o dízimo. Sim. Ou seja, você, desde isso há milhares de anos, ter de colaborar para o ministério religioso, para a sua comunidade de fé, com 10% daquilo que você tem de renda. O mundo católico cristão romano foi substituindo a ideia de dízimo compulsório, que existe em algumas religiões cristãs não católicas e não romanas, ou ainda hoje, substituir isso pela coleta na igreja. E, portanto, num determinado momento da missa católica, chamada ofertório, né, passa-se uma cestinha para que haja ali provimento de meios para que aquilo continue. Esse é um dos modos de fazê-la. Outros hoje vendem na televisão, vendem pela internet os seus bônus, os seus selos, suas formas de apoio. O que a gente não pode esquecer é que o catolicismo é uma religião minoritária em termos do conjunto das religiões no planeta. Certo? O cristianismo é uma religião que pareia hoje com o islamismo em número de adeptos, mas o catolicismo ele é minoritário face a outras religiões que existem. Se você pegar as duas nações mais populosas do planeta, como a Índia e a China, nenhum desses dois é de base cristã. A Índia e a China, elas não têm referência cristã. Quando você diz que você gosta de história, é a história ocidental que vai contar uma parte da Igreja Católica, porque ela se juntou com o poder do Estado. Durante séculos, a Igreja e o Estado era a mesma coisa. Tal como acontece hoje em algumas nações que são teocráticas, em que o dirigente é alguém que é religioso. Então, estudar a história ocidental é estudar a história do poder. Sim. Ao estudar a história do poder, a religião católica romana, ela é o poder, desde o século V até o século XV. E ela foi fundamental no descobrimento das Américas, ou na chegada às Américas, descobrimento a gente não Sim, a não espada fala e a mais. cruz caminharam juntos. Caminharam juntas, exatamente. A primeira imagem que a gente A catequização dos índios, que na verdade era
É uma brutalidade, você imaginar cultural, mas naquele momento fazia parte daquele movimento. A primeira imagem que a gente tem do nosso país, né, não é a Carta de Caminha, embora ela seja referência, nem é o encostar das naus de Cabral ali, né, no Porto Seguro, naquela região do sul da Bahia. Ilha de Páscoa. É de uma missa. É uma missa. É o primeiro quadro que a gente tem referência, é uma missa, muito curiosamente, né, rezada ali por um sacerdote, que acho que era o Frei Henrique de Coimbra, a imagem, né, com vários indígenas ajoelhados, orando, que é uma impossibilidade. Né? Não tem como você ter. Ainda assim, a cruz e a espada vieram. As grandes naus que fizeram as navegações do mundo português e espanhol, elas tinham nas suas velas a cruz. Não tem como. Aliás, Constantino, no século IV, o primeiro imperador de Roma que admitiu, né, o cristianismo, ele mandou pintar nos escudos das legiões romanas uma cruz. Né? Nesse sentido, quando você olha de 325, que é o concílio de Nicéia, para frente, né, Constantino estava no concílio, na reunião, né, dos religiosos, e a partir dali ele determinou, né, que o escudo das legiões romanas, de cada soldado, tivesse uma cruz. Esta lógica em que o Estado e a Igreja se agregam, ela vai perdurar no mundo ocidental. Ela não será exclusiva do mundo ocidental, mas ela vai ter uma marca. Por isso, você não esquece desse vínculo, né, de estudos de história com as coisas ligadas ao mundo católico, porque ele era o poder. E aí eu me afastei mais, juntando com esse momento desconfortável da coleta, que eu sempre achei. E depois, na idade adulta, com o YouTube, eu já citei ele aqui, mas é um ateu muito famoso, que é o George Carlin, que ele tem uma fala ótima, que ele diz que a religião conseguiu convencer as pessoas que existe um velhinho no céu, né? Que ele tem uma série de regras, que você tem que seguir essas regras, senão você vai queimar o resto da eternidade num lugar horrível, cheio de sofrimento, em que você vai levar chibatadas todos os dias e vai arder num fogo, mas ele te ama. Ele te ama e ele precisa de dinheiro. E ele não sabe lidar bem com dinheiro. Ele sempre precisa de mais e mais e mais dinheiro. E aí, cara, claro, é uma coisa bem humorada, mas essa ligação de igreja e poder sempre, para mim, foi estranha. E quando você viaja para fora, quando você vai para o Vaticano, por exemplo, a forma como o Vaticano é construído, eu conheci o Vaticano quando eu tinha 20 anos. É para te oprimir, né? É para ser algo gigante, para você ficar pequeno perto daquilo. Mas isso é uma herança do Império Romano, não Roma em si. As arquiteturas são pensadas também, sim, né, os grandes templos. os grandes templos de todas as religiões. Só então. por curiosidade, o lugar onde o rei ficava, que na antiguidade era chamado de Basileu, né, o rei, é a Basílica. Uhum. A Basílica era o lugar do rei. Vários dos templos romanos do passado foram transformados em igrejas. Várias igrejas foram transformadas em mesquitas. É só você olhar em Constantinopla, né, o grande templo religioso se tornou uma mesquita. Depois ele voltou a ser de novo uma igreja cristã, depois ele voltou a ser uma mesquita. Se a gente pensar em religiosidade, claro que uma obra do tamanho de uma pirâmide também serve para deixar o ser humano se sentindo menor. Não, e as muralhas da China, as muralhas, e os exércitos sepultados em terracota, é a marca, é a maneira de marcar. Né? As grandes esculturas dentro de uma parte, né, das nossas ilhas no sul do planeta, né? A Ilha de Páscoa, toda essa marca de nós deixarmos o nosso sinal, para nós não deixarmos de nos conectar com eventuais forças poderosas. A palavra religião, ela tem 3 sentidos, Pedro. Religião pode ser religare, a palavra em si, isto é, me conectar com algo que são as forças do universo, pode ser escolher, reescolher, né? Eu estou num caminho, eu preciso escolher o caminho bom, como você lembrou agora citando o Carlin, ou reler, né? Relegere, isto é, interpretar. Por que eu estou dizendo isso? Quando ele faz essa piada, ele o faz pegando um pedaço de religião. Porque quando ele diz, existe a crença de um velhinho, há várias religiões que não têm Deus. O budismo não tem Deus. Não, acho que o ponto ali é a Igreja Católica. Não, a Igreja Cristã. A Igreja Cristã. De maneira geral. Não a Igreja Católica, pode ser a Igreja Judaica também. Sim.
Né? Por quê? Mas os mandamentos fazem São parte do judaísmo sim, também, do judaísmo, claro. tá lá. Exatamente. Moisés é que os coleta. Sim. A ideia de um lugar para a eternidade, para os maus, que é calor para sempre, só pode ter vindo de um povo que vivia no deserto. Uhum. O paraíso, como sendo um Éden, isto é, um oásis, só pode ter vindo de um povo que vivia no deserto. As nossas religiões no Ocidente, elas são mesopotâmicas. Uma parte delas é a influência do Egito, onde os judeus foram aprisionados. Uma outra parte é o que hoje é o Iraque e o Irã. Né? Não tem como. Não tem como você pensar a simbologia das religiões ocidentais sem um povo no deserto, sem o sofrimento, sem o calor desesperador, sem a falta de água. Né? As simbologias, o céu é o lugar da árvore, do fruto, do descanso, da sombra, e o inferno é o calor contínuo. Né? Se isso fosse como é no caso das religiões dos povos que vivem no Polo Norte, é óbvio que jamais o inferno vai ser um lugar quente para sempre. Esse é o paraíso. Né? Por que eu estou chamando a atenção? Tem religiões que não têm deuses, tem religiões que têm milhões de deuses, como o hinduísmo, tem religiões que são monoteístas, tem religiões que falam com os ancestrais, como é o caso do shintoísmo. Né? Não existe um único modo da religião. Nós estamos habituados a pensar na religião ao modo judaico-cristão. Assim como nós pensamos na ética romano-greco-romana. Assim como nós pensamos no direito greco-romano. Só para você ter uma ideia, a influência é tão forte do Estado e da Igreja que os romanos, no seu império, né, há quase 2000 anos, chamavam a região administrativa onde havia o comando de um supervisor público de dioceses. Esse supervisor era chamado em latim de episcopos, isto é, um bispo. Esse não era o nome religioso, era o nome de um funcionário do Estado. As coisas se misturam. Isso, o representante do poder num lugar, em latim é vicarius. Não na igreja, vai ser depois o vigário, que é aquele que toma conta para arrecadar aquilo que você falava há pouco de passar a cestinha. Qual era a tarefa do vigário? Arrecadar o recurso de sustentação daquilo. Né? Então, há toda uma maneira intrincada dessa vivência. Se a gente quiser entender bem esse tema, a gente não pode achar que a religião está vinculada a um único modo de ser religião. Nem é o mundo só cristão, nem é só o mundo ocidental, não está necessariamente ligado à ideia de Deus. Você tem vários modos de crença e tem vários modos de crença na qual a ideia religiosa não tem presença. Tem a religiosidade, a espiritualidade, a noção de que existe em nós alguma coisa que vai além da materialidade, que nós estamos além da biologia, que vida não é só matéria, não é só atômica, ela vai além da natureza. Vou usar o termo agora em latino, aliás grego, é metafísico. Se eu for usar o termo latino, é sobrenatural. Sobrenatural, vai além da natureza.